Homem foi preso depois de tentar assaltar 2 ônibus e ainda tentar roubar o carro de um PM, é mole? Ele só parou depois de ser baleado. Vinícius Araújo tem as informações ao vivo, agora 7h23. É com você, bom dia. Oi, Mauro, ótimo dia para você, um ótimo dia para todos que nos acompanham. É isso, o autor desse crime é o Edivar Basílio Ferreira Júnior, 34 anos, segundo a Polícia Militar, com várias passagens pela polícia. Sábado, durante a tarde, estava praticando roubos ali na região noroeste, região oeste de Belo Horizonte. Segundo informações da polícia, roubos em série, atacando principalmente motoristas de ônibus, quando entrou neste ônibus da linha São Luís, Dom Cabral, ônibus que era dirigido pelo marido da Denise, o Gilmar. Neste ônibus, ele entrou com um facão escondido, tirou essa arma dentro do ônibus, começou a arriscar o assoalho ali como se estivesse intimidando o Gilmar, que estava na condução do coletivo, até que em um determinado momento ele, enfim, ameaçou, abordou o Gilmar, disse que estava cometendo um crime ali, que não iria voltar para a cadeia, e virou um momento de terror, né, Denise? É isso que o Gilmar conseguiu te contar depois do desfecho desse caso. Bom dia. Bom dia. Eu consegui, né, quando eu cheguei ao hospital, eu consegui falar um pouco com ele, até pedi para que ele não falasse muito. Eu não tinha também dimensão, né, da questão ali do ferimento, eu acreditei que fosse mais superficial mesmo, né? E eu só fui ter noção da gravidade depois da cirurgia, quando o médico falou comigo que ele tinha sido um milagre, porque ninguém chegaria ali, nunca chegou ali vivo com aquele tipo de lesão, né? E ele foi muito forte, ele conseguiu suportar ali o tempo, né, até o deslocamento ao hospital. Os policiais até falaram comigo que chegou a levar ele para o Odilon, mas ele pediu para ir para a Unimed. Então, assim, ele aguentou bastante, perdeu muito sangue, né? E a cirurgia correu bem, graças a Deus, mas ele está entubado, né, no CTI, está aguardando a recuperação mesmo, né, da cirurgia. O que ele te contou sobre a dinâmica do que aconteceu? Então, o pouco que ele conseguiu falar comigo foi o seguinte, ele falou comigo, olha, eu achei que era só mais um doidinho daqueles qualquer, que pede para entrar no ônibus só para não pagar a passagem. Ele bateu na porta do ônibus, eu abri, porque já era de costume, né? A gente vê isso acontecer, e geralmente eles até agradecem, né, pelo motorista ter deixado, eles não caçam confusão por isso, e aí esse indivíduo entrou aí no ônibus, sentou no primeiro banquinho ali da frente, e tirou o facão e encostou ali no assoalho, né, e depois começou a riscar o facão ali no chão, e falou com meu marido assim, eu não vou fazer nada com você não, só quero que você me tire daqui. E ele continuou, né, o itinerário, só que o itinerário, né, dessa linha ela já passa, como de costume, em frente a uma base, né, uma base móvel ali da Polícia Militar. Eu acredito que ele achou que meu marido tinha feito aquilo de propósito e falou com ele, que foi o que meu marido me contou, você está me tirando, e agora, a partir de agora você é refém. E eu não vou voltar para a cadeia. Se eu voltar, você também vai morrer. Foi o que ele conseguiu me falar. E depois, daqui para frente, o que eu sei é só o que o sargento leu mesmo para a gente, porque meu marido já não estava mais conseguindo falar, né? E ele falou que, nesse dado momento, ele foi para de trás dele, né, com o facão, colocou no pescoço dele. Eu não entendi muito bem ali se ali a condução ainda estava, né, ele já tinha parado ou se ele continuou, mas ele sentiu o facão passando no pescoço, né, e o sangue escorrendo, e foi onde ele foi. A primeira reação dele foi com a mão, né, para poder afastar o facão. Ele cortou os dedos da mão, assim, uma lesão também muito profunda que eu vi ali no momento. E eles entraram meio que numa luta, porque ele continuou tentando, né, passar o facão no pescoço dele, e ele tirando. E ele conseguiu, desesperadamente, apertar o botão de abertura da porta dianteira ali do ônibus. Foi onde ele começou a sair do banco, do local dele ali, numa luta. E o bandido se assustou, né? O indivíduo se assustou ali, desceu do ônibus e já se deparou com um carro particular, né? Que seria até então, que eu fiquei sabendo, de um soldado também, que estava largando serviço, e que o abordou, né? Abordou ali também e conseguiu efetuar um disparo, né? Pediu para ele se render, e, né, ele se rendeu e tal, e efetuou o disparo.
Foi só nessa hora que o Edivar foi parado realmente, foi por esse policial. Ele estava num carro particular, o Edivar desceu do ônibus após ferir o Gilmar, o marido da Denise, abordou esse policial militar, perdeu, desce do carro, só que ele não viu que era um cidadão fardado no interior do veículo. O soldado desceu então armado, deu ordem de parada para o agressor. O Edivar chegou a deitar no chão, o policial conta no boletim de ocorrência que chutou o facão para longe, só que logo após fazer isso, o Edivar se levantou e correu em direção ao policial, foi para cima do policial, que não teve outro recurso para não perder o armamento, inclusive efetuou um disparo na perna esquerda do Edivar, do autor desse crime. O Edivar foi socorrido por policiais militares que chegaram ao local logo depois, após serem acionados, foi levado para o hospital Odilon Berens, onde permanece internado com escolta policial. Já o Gilmar, marido da Denise, foi também levado pelos policiais para outro hospital, para um hospital particular aí na região leste de Belo Horizonte, permanece internado e, como ela nos disse, passou já por cirurgia, mas permanece numa situação ainda grave, crítica, que necessita de cuidados. O detalhe é que após esse crime contra o ônibus da linha São Luís, Dom Cabral, que era dirigido pelo Gilmar, foi apurado que esse mesmo autor já havia abordado outras vítimas. Ele havia abordado um ônibus que seguia para o bairro Florência, em Ribeirão das Neves, invadiu esse veículo, abordou o motorista, roubou R$ 199 e deu golpes de facão nesse motorista. Felizmente, golpes superficiais que cortaram apenas de maneira superficial o braço desse motorista, golpes que atingiram a cabeça, mas o motorista, felizmente, dispensou até atendimento médico. Ele ainda abordou um motorista de aplicativo que fazia entregas, encomendas ali naquela região, chegou abordando, esse motorista estava com um ajudante, inclusive, mas nem isso inibiu a ação desse autor, do Edivar, chegou com um facão apontado, falando que era para passar os pertences. Por sorte, esse motorista de entregas, ele já andava com uma carteira vazia no bolso, já esperando esse tipo de situação, provavelmente. Ele entregou uma carteira vazia para o Edivar, que se virou e saiu correndo, e não havia nada de valor no interior dessa carteira. Segundo a polícia, o indivíduo, então, que estava praticando crimes em série, até encontrar o Edivar, que estava trabalhando ali na segunda viagem do dia, levando passageiros para o bairro Dom Cabral, vindo da região da Pampulha. Felizmente está preso, está com escolta policial no Odilon Berens e depois vai responder pelos crimes que praticou, viu, Mauro? Pois é, o cara vai lá, faz 3 assaltos, um em seguida do outro, e acha que vai ficar impune, né? Corre atrás de um cidadão que está trabalhando, que está ralando aí, fere o cidadão. Isso pode ser até uma tentativa de latrocínio, né? Depende da situação que o delegado possa encarar isso daí, né? Porque assalto é uma coisa, latrocínio é outra, porque ele tentou matar o motorista e só deu aí azar quando foi assaltar justamente policial. Acho que ele nem viu que o cara estava de farda, o policial falou, não, filho, peraí, aqui é diferente, aqui o buraco é mais embaixo, né? Segura aí, porque você está preso, deita no chão e acabou. Tá aí, Vinícius, obrigado pelas informações, vamos torcer para o cidadão aí, volte logo ao trabalho, deixa nossos abraços aí, essa família aí, não é fácil não.